esse caráter inédito da produção de mais valor, o teórico Jean Barrot, nessa obra, O Movimento Comunista, vai afirmar o seguinte, trago uma citação: este essencial não poderia ser estudado se não tivesse previamente mostrado que a mercadoria é a forma social que tem de revestir qualquer bem na economia capitalista. A mercadoria é o fenômeno concreto da produção capitalista. Enquanto fenômeno, ela não basta para caracterizar o capitalismo, mas impõe a sua forma particular a todos os fatores e produtos do trabalho efetuado nas condições capitalistas. A primeira condição da compreensão do capital, e como se verá do seu devir, é ver também nos elementos do processo econômico capitalista não apenas objetos, bens de produção e de consumo, força de trabalho, produtos materiais desempenhando uma função técnica determinada, mas mercadorias que possuem valor. Então, aqui exatamente está a novidade que Marx inicia sua obra, O Capital, com a análise sobre a mercadoria, exatamente por conta desse fator, né? Ou seja, dessa novidade, ser a mercadoria, produção, processo de produção e extração de mais valor. Então é a primeira sistematização teórica sobre o modo de produção capitalista, né? E que tem, como nós já comentamos, o propósito fundamental da obra, revelar a exploração da sociedade capitalista, que possui seu fundamento na extração de mais valor no processo de produção de mercadorias. E nesse sentido, então, é que Marx vai estar aplicando, né, o método dialético na tentativa de compreender o processo de produção e extração de mais valor. Então, nesse sentido, ele vai procurar descobrir as múltiplas determinações de um fenômeno, ou seja, a produção capitalista de mercadoria, tentando encontrar a sua determinação fundamental. E a questão que se coloca, então, é o que determina o valor de uma mercadoria, né? Essa é uma questão central para pensar o capitalismo emergente consolidando-se na sociedade do século XIX, né? Ou seja, o que faz com que as mercadorias detêm esse ou aquele valor? O que determina, fundamentalmente, o valor de uma mercadoria? E aí a análise do Marx aponta para a compreensão que há um elemento comum entre todas as mercadorias, ou seja, todas as mercadorias são fruto do trabalho humano. E o tempo de trabalho socialmente necessário gasto nessa produção está diretamente relacionado com a determinação do seu valor. Mas como Marx chega a essa conclusão é que é o X da questão, né? Analisando a mercadoria, ele vai perceber que toda mercadoria possui valor de uso e valor de troca, o que ele chama de duplo valor da mercadoria, né? Como valor de uso, toda mercadoria deve possuir utilidade. Ela deve ser útil para qualquer coisa, seja para satisfação humana, material, concreta, seja para satisfação das fantasias humanas. Ela deve ser útil, né? Mas além de ser útil, ela precisa carregar também valor de troca. Ou seja, em uma sociedade capitalista, as mercadorias são trocadas por outras mercadorias. Então, o que determina o valor de troca? Ou seja, o que determina que uma mercadoria vale X ou 3X outra mercadoria, né? Então, é exatamente essa questão que busca ser resolvida, né? Então, eu trago um exemplo aqui só para ilustrar. Se um determinado caminhão equivale a 3 determinados automóveis ou 2 determinados tratores, logo 3 automóveis valem o mesmo que 2 desses tratores ou um desse caminhão. Por conseguinte, possuem a mesma expressão do seu conteúdo.
Sendo assim, pode-se concluir que 3 automóveis e 2 tratores, assim como um caminhão, possuem algo de comum e da mesma grandeza, mesmo sendo, enquanto valores de uso, coisas distintas, ou seja, caminhão, automóvel ou trator, né? Percebe-se então que há uma terceira coisa, além dos valores de uso e de troca, nas quais eles se reduzem. A questão é, em que consiste essa terceira coisa? Marx procura responder, né, em que consiste tal coisa. E daí ele chega à seguinte conclusão. Claro, ele traz elementos aí para explicar, para analisar. É importante destacar que o propósito da obra é para que a classe operária acessasse-a, que pudesse lê-la, né? E com isso avançar a consciência sobre quem ela é na sociedade capitalista e o que ela deve fazer, né? Sendo o que ela é. Então Marx ilustra, traz diversos exemplos, faz comparativos, né? Para tentar entender aí o que é esse fenômeno fantasioso, né? Que reveste a aparência da sociedade como uma imensa coleção dela, né? Ou seja, a mercadoria. Bom, na análise do Marx, ele chega à conclusão de que, enquanto valores de troca possuem apenas uma propriedade comum, são produtos do trabalho humano. São essa terceira coisa, né? Marx afirma, deixando de lado, então, o valor de uso dos corpos das mercadorias, resta a ela apenas uma propriedade, o que é a de serem produtos do trabalho. Entretanto, o produto do trabalho também já se transformou em nossas mãos. Se abstraímos o seu valor de uso, abstraímos também os componentes e formas corpóreas que fazem dele valor de uso. Deixa já de ser mesa, ou casa, ou fio, ou qualquer outra coisa útil. Todas as suas qualidades sensoriais se apagaram. Também já não é o produto do trabalho do marceneiro, ou do pedreiro, ou do fiandeiro, ou de qualquer outro trabalho produtivo determinado. Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, desaparece o caráter útil dos trabalhos neles representados. E desaparecem também, portanto, as diferentes formas concretas desses trabalhos, que deixam de diferenciar-se um do outro para reproduzir-se em sua totalidade a igual trabalho humano, a trabalho humano abstrato, né? Então essa propriedade, ele já aponta, essa propriedade comum é o fato de serem produtos do trabalho humano, ou que ele vai chamar de uma simples gelatina de trabalho humano indiferenciado, trabalho humano abstrato, né? Conclusão, então, é que o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir uma mercadoria é que determina seu valor. E ele destaca, né? Trata-se do tempo médio social de trabalho e não do tempo de trabalho efetivo. E trata-se do valor da mercadoria e não do seu preço. Então, ao comparar essas mercadorias, ou seja, uma quantia X de uma mercadoria equivale a uma quantia Y de outra mercadoria, que pode ser comparada com outra terceira mercadoria e assim sucessivamente, que explica a relação, a determinação do seu valor, né? Então, a diferença de um valor em relação ao outro é meramente quantitativa. Ou seja, 2 mercadorias equivale a 3 de outras, ou 5, ou 15, ou 20 de outra mercadoria. A grandeza quantitativa do valor é medida através do tempo de trabalho gasto na sua produção, que por sua vez é medido pela sua duração, horas, dias, etc. e tal, né? E como que Marx está pensando essa produção de valor, né? Esse acréscimo de valor no ato, na produção de uma mercadoria qualquer. Bom, primeiramente, temos que entender que no processo de produção do capital,
alguns elementos que compõem aí, que formam a composição orgânica do capital, né? Esses elementos, ou seja, qualquer burguês, qualquer proprietário de uma indústria, para iniciar um processo produtivo, ele precisa deter matéria-prima, maquinaria, infraestrutura e pagar salário para os trabalhadores. Trata-se de uma sociedade, a sociedade capitalista, de uma sociedade assalariada, de trabalho livre assalariado. Então, esses processos, esses elementos, Marx chamará de trabalho morto. O que é o trabalho morto? É o trabalho que já sofreu o processo de produção, né, de valorização, e que entra na fábrica, numa nova atividade, como custos, né? Ou seja, qualquer burguês, para iniciar um processo produtivo qualquer, ele precisa comprar matéria-prima, instalar a fábrica, comprar maquinaria, infraestrutura e assim por diante. E como o processo produtivo capitalista visa o lucro, ele precisa repassar esses custos. Ao final da produção, ele não pode apenas absorver o que ele gastou com trabalho morto, com matéria-prima, maquinaria, infraestrutura. Ele precisa de algo mais. A grande questão é o que gera esse algo a mais. Porque salários serão repassados. Esses custos precisam ser repassados para que haja produção visando lucro, né? Então, precisa haver aí um elemento que acrescente valor à mercadoria. E esse elemento é a força de trabalho, que na sociedade capitalista também trata-se de uma mercadoria. E como mercadoria, ela necessita o quê? Repassar os seus custos, não é? No entanto, também não é suficiente. É necessário acrescentar valor. E de que maneira acrescenta-se valor? Produzindo em determinado tempo de trabalho o suficiente para pagar os custos, né? Salários, matéria-prima, maquinaria, infraestrutura utilizada, etc. Mas é necessário também adicionar valor. Então, nesse sentido, trata-se de tempo de trabalho social não remunerado, tempo de trabalho não pago. Se 8 horas de trabalho de um operário, de 8 horas diária, ele utiliza 3 para repor os custos da produção, significa que durante 5 horas de trabalho, um exemplo, apenas ilustrando, significa que em 5 horas de trabalho ele produz, mas não recebe. Então ele está valorizando o capital, ele está adicionando valor, mais valor, né, ao processo produtivo. Então Marx coloca o seguinte: é, portanto, apenas o quanto de trabalho socialmente necessário ou o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de um valor de uso o que determina a grandeza de seu valor. A mercadoria individual vale aqui apenas como exemplar médio de sua espécie, mercadorias que contêm as mesmas quantidades de trabalho ou que podem ser produzidas no mesmo tempo de trabalho. Tem, portanto, a mesma grandeza de valor. O valor de uma mercadoria está para o valor de cada uma das outras mercadorias, assim como o tempo de trabalho necessário para a produção de uma está para o tempo de trabalho necessário para a produção de outra, né? Então aqui encontramos o duplo caráter do trabalho, né? O trabalho humano utilizado na produção de uma mercadoria possui esse duplo caráter. Ele é trabalho concreto, porque é um trabalho que produz valor de uso, né? Mercadorias que serão consumidas, que possuem uma utilidade. Mas é também um trabalho abstrato, porque é um trabalho que acrescenta valor na mercadoria, que gera valor na mercadoria. Primeiramente, então, o trabalho é produtor de valor de uso, né? Por outro lado, tal trabalho é abstrato, produz mais valor, acrescenta valor à mercadoria.
Tal duplicidade do trabalho se reproduz na mercadoria como valor de uso e valor de troca. A mercadoria, enquanto coisa de valor, ela é até imperceptível, né? Ou seja, ninguém pega uma mercadoria e consegue já de imediato extrair da própria corporeidade da mercadoria o seu valor, né? Somente representa valor quando expressa trabalho social. E, consequentemente, o seu valor só pode ser expresso numa relação sócio-mercantil de mercadorias para mercadorias, uma vez que a sociedade capitalista é uma sociedade produtora de mercadorias, mas também produtora de mercadorias que revelam produção de mais valor, né? Então, toda a mercadoria da sociedade capitalista está revestida dessa produção de mais valor. E no mercado, são mercadorias sendo trocado por outras mercadorias, né? Cada mercadoria tendo, na sua especificidade, o seu valor definido. Então, Marx faz todo esse processo de abstração, né, visando chegar à essência da sociedade capitalista. Então, o preço da mercadoria é o concreto determinado. E o preço de abstração, o processo de abstração, possibilitou chegar ao valor, sua determinação fundamental. Então, o que Marx busca fazer no capítulo A Mercadoria é superar o concreto dado, ou seja, superar a aparência da sociedade capitalista enquanto uma imensa quantia de mercadorias, né, através do método da abstração, chegando à essência, chegando à determinação fundamental do processo, para assim chegar ao concreto determinado, que é a mercadoria em suas múltiplas determinações. Então, o propósito é esse, né? Bom, o que mais que eu poderia acrescentar aqui? Bom, e como se trata de um trabalho alienado, né? Se a gente recuperar aí a discussão do Marx sobre o trabalho alienado, o que se pode perceber é que a alienação em Marx, alienação do trabalho, é sinônimo de heterogestão, né? Ou seja, de uma gestão do trabalho que é externa ao trabalhador, no sentido que o trabalhador na sociedade capitalista, ao exercer determinada atividade, a venda, né, da força de trabalho para uma indústria, ele não determina mais a produção do seu trabalho. Ele não determina o que se produz, para que finalidade se produz, né? No fundo, como Marx vai colocar ao falar da produção do aço, né, vai dizer que a produção do aço é mera desculpa para a produção de mais valor. Então, a produção de mercadoria na sociedade capitalista é mera desculpa para a produção de mais valor, ou seja, para a produção de lucro, que só é possível por conta do trabalho alienado, ou seja, pelo controle, pela dominação que a classe proprietária exerce sobre aquele que detém força de trabalho, né? E exatamente por deter apenas a força de trabalho é que ele, na sociedade capitalista, acaba tendo como única forma possível para acessar outras mercadorias, vendendo a sua mercadoria, vendendo a sua força de trabalho. No entanto, essa é uma mercadoria sui generis, essa é uma mercadoria muito singular. Por quê? Porque ela é a única mercadoria que no processo de consumo de si mesma, ela acrescenta valor a outra mercadoria, né? Ou seja, a mercadoria trabalho é aquela que, ao ser utilizada, ao ser explorada, ao ser colocada em movimento no processo produtivo, no percurso adiciona, acrescenta valor à mercadoria, né? E isso se dá de forma, o Marx vai colocar que isso se dá de forma alienada, não é o trabalhador quem controla esse processo, né? Poderíamos até mesmo recuperar uma discussão sobre o trabalho, né? O significado do trabalho, ou aquilo que Marx, Pannekoek,
Maria Angélica Peixoto cita como trabalho autônomo, em que o homem se realiza, o ser humano se realiza no trabalho, é objetificação, no qual ele se humaniza através do trabalho, não é? E o trabalho alienado, ou seja, o trabalho no qual ele produz mercadorias que para ele, para a sua vida, não faz sentido algum, porque essas mercadorias são completamente determinadas fora dele, né? E que produz mercadorias que equivalem à produção de mais valor, né? Ou seja, tem esse caráter abstrato no processo produtivo. Em linhas gerais, o que se está produzindo é mais valor, visa produzir mais valor. Por isso, Marx coloca que a produção do aço é uma mera desculpa para produzir mercadorias, né? Para produzir, mais valor. E Marx analisa aí, quando ele chega na questão do fetichismo da mercadoria, ele vai analisar como esse processo é percebido pelo agente produtivo, ou seja, como ele é percebido pelo próprio trabalhador, pela classe operária, né? E ele vai perceber que, por ser um trabalho alienado, o impacto da percepção sobre esse trabalho é comprometido, né? É uma percepção que ele vai chamar de percepção fetichista. E como que ele coloca essas questões? Eu vou trazer aqui uma citação para tentar ilustrar um pouco. Abre aspas. O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos homens as características sociais do seu próprio trabalho como características objetivas dos próprios produtos do trabalho, como propriedades naturais sociais dessas coisas, e por isso também reflete a relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação social existente fora deles, entre objetos. Por meio desse quiproquo, os produtos do trabalho se tornam mercadorias, coisas físicas, metafísicas ou sociais. Porém, a forma mercadoria e a relação de valor dos produtos de trabalho, na qual ele se apresenta, não tem que ver absolutamente nada com sua natureza física e com as relações materiais que daí se originam. Não é nada mais que determinada relação social entre os próprios homens, que para eles aqui assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Por isso, para encontrar uma analogia, temos de nos deslocar à região nebulosa da religião. Aqui os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras autônomas que mantêm relações entre si e com os homens. Assim, no mundo das mercadorias, acontece com os produtos da mão humana. Isso eu chamo o fetichismo, que adere aos produtos do trabalho, tão logo são produzidos como mercadoria, e que por isso é inseparável da produção de mercadorias, né? Então, o trabalho aqui, a discussão, o foco está no trabalho, né? A percepção, a tentativa de perceber esse caráter fetichista da mercadoria passa pela análise sobre o trabalho como relação social. E a relação social instituída pelo trabalho na sociedade capitalista é uma relação alienante. É uma relação na qual o produtor está completamente separado do produto do seu trabalho. Ele não produz mercadoria para a satisfação da sua própria necessidade. Ele produz mercadoria que equivale à produção de mais valor, que é para o lucro do proprietário. Então há uma relação aí entre o proprietário e o não proprietário. O não proprietário produz mercadorias que não lhes pertencem, né? Produz mercadoria que para o não proprietário só faz sentido se for para gerar mais valor. Então esse trabalho é alienado. Então nesse sentido, entendo o trabalho alienado como heterogestão do trabalho, ou seja, um trabalho que é definido do início ao fim fora do trabalhador. Aquela força sobrepujante que Marx já havia comentado, né? Então esse é o trabalho alienado. Gera as condições, e é exatamente o trabalho alienado que gera as condições de sua não percepção como trabalho social, né? Isso que Marx chama de fetichismo da mercadoria. O operário não percebe o fruto do seu trabalho como fruto de trabalho social,
como fruto de uma massa produtora de trabalho, né, inserida em determinadas relações, produzindo num ritmo X, numa intensidade Y, com determinadas funções pré-estabelecidas, etc. e tudo. Ou seja, tudo é determinado fora da própria força de trabalho, né? Então essa percepção de que a mercadoria possui vida própria, né, autônoma em relação ao trabalhador, é que Marx chamava de fetichismo da mercadoria, né, que é uma percepção contrária àquela que revela de fato a realidade. A realidade é que a mercadoria nada mais é do que fruto de processo produtivo social, ou seja, é fruto de relação social, né? Então o fetichismo aqui ele deve ser visto e compreendido como um problema derivado, né? Porque o problema central é o próprio trabalho alienado, ou seja, é a produção de mais valor. É o problema fundamental, eu diria, da análise do Marx, né? Porque é claro aqui nessa questão ele está analisando a questão do trabalho, né? Mas o fetichismo não se restringe à questão do trabalho. Nós poderíamos dizer que a sociedade capitalista, né, gera uma consciência fetichista. A tendência é que a consciência dominante seja uma consciência fetichista. Em que sentido? No sentido que a percepção de tudo que é construção social, ou seja, é fruto de trabalho humano concreto, inserido em determinadas relações sociais, e para atender às necessidades de determinadas relações sociais, ou seja, das relações sociais capitalistas, no caso, gera também fetichismo de outras instituições, né? Nós temos, por exemplo, é dominante no capitalismo o fetichismo do Estado, a consciência, né, que percebe o Estado como o único agente possível de organização da sociedade vigente. O fetichismo do partido político como uma instituição capaz de garantir participação política, né, como quase que uma impossibilidade de visualizar outras formas organizacionais, que inclusive atenda a interesses de outras classes que não as classes sociais que possuem seus interesses vinculados com a sociedade capitalista, né? Então, se em algum momento a classe operária achou que a construção de uma instituição tal como o partido político é hoje poderia auxiliá-la no seu interesse histórico, ou seja, na construção de uma sociedade que destrua a alienação do trabalho, que destrua a desumanidade na qual ela se funda, essa percepção já foi abandonada, essa percepção já foi superada, né? Ou seja, os partidos políticos demonstraram em diversas experiências que não são capazes de garantir o processo revolucionário, por uma série de fatores que não cabe aqui mencionar. Mas há esse fetichismo em relação ao partido político, assim como há o fetichismo em relação ao sindicato, né? Ou seja, a única luta, forma organizacional das classes trabalhadoras, da classe operária ou de outras classes é via sindical, como se o sindicato também não tivesse tido o seu momento heróico lá no século XIX e que depois do século XX em diante, já no fim do século XIX e início do século XX, não tivesse se tornado uma instituição capitalista completamente inserida no capitalismo e que sequer consegue negociar a exploração do trabalho, que esse sempre foi o propósito fundamental do sindicalismo. Ou seja, desde sempre foi uma instituição conservadora, né? E hoje sequer consegue fazer essa negociação, ou seja, está mais do que inserida. Então, a consciência fetichista, ela extrapola as relações de trabalho, ou seja, ela passa a ser dominante também naquilo que Marx chamou de formas sociais, ou formas de regularização das relações sociais, ilustrativamente chamado de superestrutura, né? Então, a análise do Marx, ela passa por aí, né? Uma análise que visa compreender a dinâmica da
da produção capitalista de mercadoria, mas tendo como foco perceber a relação social entre as classes sociais fundamentais da sociedade capitalista, que é a burguesia e proletariado, e como que essa relação social, fundada no antagonismo de classe e, portanto, na luta de classes, determina fundamentalmente as outras formas de regularização das relações sociais na sociedade capitalista. Ou seja, é a determinação fundamental da sociedade capitalista e, portanto, é essencial para compreender a sociedade capitalista e toda a sua dinâmica social, né? Então, acredito que aí está a importância de compreender a sociedade capitalista a partir do processo produtor de mercadorias, que no capitalismo equivale à produção de mais valor.